Estamos de volta com o segundo conteúdo nesta segunda-feira aqui no canal do Lessa. Após a goleada sobre o Volta Redonda por 4-0, a gente vai acabar ficando acostumado com isso, hein? 12 gols em 2 jogos. Por sinal, o Fluminense não perde desde aquele clássico contra o Botafogo, que foi no dia 29 de janeiro. Foi a última derrota para o Fluminense. São 2 derrotas até aqui, em 13 partidas no ano. E agora o time vem numa sequência, uma série invicta aí de 7 partidas, sendo 4 vitórias consecutivas. É assim que o Fluminense chega para esse jogo importante de quarta-feira, jogo único, eliminatório, valendo vaga na próxima fase, na terceira fase da Copa do Brasil, e é assim que o Fluminense chegará não só para o segundo jogo da semifinal, para confirmar a classificação para a final do campeonato estadual. E ontem, o técnico Mano Menezes, na entrevista coletiva, ele deu uma declaração que me chamou bastante atenção em relação ao estilo de jogo do time, a como o Fluminense está finalmente conseguindo se tornar um time posicional. Algo que ele vinha tentando desde o ano passado, mas que ele sabia que não seria fácil pelo tempo de trabalho que teve Fernando Diniz à frente do Fluminense e com o elenco absorvendo muito os conceitos dele, né? O dinizismo, como todo mundo gosta de falar. Então era difícil, e ele sabia que seria difícil romper imediatamente com isso. E na época o Fluminense, a diretoria, contrata o Mano justamente para romper com o que vinha sendo feito, para escapar da segunda divisão da Série B. Mas fazer isso, né, com toda a pressão daquele momento, para escapar de uma zona do rebaixamento, sendo lanterna do campeonato, e aí, enfim, não é fácil fazer tudo isso e conseguir ao mesmo tempo mudar completamente a forma do time jogar. Então é tudo um processo e as coisas vão acontecendo e com o tempo a tendência é o grupo ir absorvendo e entendendo a nova forma de trabalhar e com a chegada de reforços, de jogadores mais qualificados, a gente começa a enxergar essas diferenças em campo. E é sobre isso que o Mano falou. Vou trazer esse trecho aqui que eu achei bem interessante. A gente sabe que a gente vive um dilema da capacidade de investimento que cada um tem, né? E cada um escolhe o seu rumo de acordo com o dinheiro que pode investir, né? Nós escolhemos o rumo de trazer alguns jogadores jovens da América Latina e colocar junto com eles jogadores que têm um lastro já importante, sejam maduros para sustentar essa oscilação que os jovens vão ter. Eu acho que isso é importante. Veja que há 3 rodadas atrás você discutia se Arias podia jogar no meio ou se Arias deveria jogar de ponta. Jogou contra o Águia de Marabá de ponta e jogou muito bem. E hoje jogou de meia e também jogou muito bem. Então a equipe vai se construindo. É visível que hoje nós temos um jogo mais posicional. Mudou a característica do que a equipe fazia há 2, 3 anos, né? Demorou um pouco, porque ainda a gente enxergava quando o jogo se tornava um pouco difícil, aquela ansiedade de querer se aproximar muito da bola, de fazer, né, corredor como se fazia antes com bastante gente. Isso atrapalhava o jogo que a gente queria construir, né? Hoje a equipe já está ficando mais posicional. Os resultados vêm trazendo a tranquilidade para ela esperar o momento certo da movimentação. Jogo posicional não quer dizer que você fique engessado no mesmo lugar. Jogo posicional quer dizer que você espera num determinado lugar para depois fazer a movimentação correta. E a equipe começa, ao fazer gols e criar com bastante quantidade de jogadas ofensivas, ganhar confiança para trabalhar dessa maneira. E aí penso que todos certamente vão crescer, porque o futebol precisa muito disso. Então, claramente, ele fala que, enfim, ele queria jogar de forma diferente, ele queria impor ali alguns conceitos, ideias diferentes, mas o time tinha dificuldade para colocar aquilo em prática, porque estava muito acostumado com uma ideia de jogo que é totalmente diferente daquilo que o Mano acredita e daquilo que ele aplica, né, nos seus treinamentos, no dia a dia e, consequentemente, nos jogos. Hoje, depois de todo esse tempo,
né, com a chegada de jogadores também que vêm com mentalidades diferentes, que não estavam apegados assim ao trabalho anterior do Fernando Diniz, isso tende a facilitar um pouco mais. E a gente está vendo, até comentei no vídeo pela manhã, analisando o jogo de ontem, foi o que eu falei, a gente já começa a ver movimentações, associações, jogadas ofensivas, a gente vê as coisas acontecendo mais naturalmente. E isso é um bom sinal. É um sinal de que os jogadores, de fato, estão absorvendo melhor essa nova filosofia, essa nova forma de jogar. E a tendência, quando você absorve melhor, é você executar também melhor, que é o grande objetivo. Na prática, as coisas funcionarem. Se essa é a melhor forma de jogar, ou a mais agradável, se o torcedor vai curtir mais ou não, se a gente vai curtir mais ou não, eu não sei. Mas é importante, é o que eu sempre falo. O mais importante, não importa como você faz, no fim das contas. O mais importante é você fazer bem aquilo que você se propõe a fazer. Então o Mano joga dessa forma. Não adianta, ele não vai mudar. Ele não vai jogar como Fernando Diniz. Ele não vai se tornar amanhã o treinador mais ofensivo do planeta. Ele joga dessa forma, ele pensa dessa forma. Então é fundamental que o Fluminense consiga executar bem essas ideias. Fazendo isso, a gente pode gostar ou não gostar muito, pode ser agradável ou não tão agradável, mas certamente o time conseguirá ser uma equipe competitiva e que vai bater de frente com qualquer outro time. Vamos trazer aqui também a zona mista com declarações interessantes de Martinelli e Otávio. Antes, eu vou te pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, se você não está inscrito. Conto muito com vocês, com a ajuda de vocês, como sempre, é muito importante, tá? Já chega e deixa o seu like. E também está aqui no comentário fixado o link para Mais Ágil, parceira aqui do canal do Leste, uma grande parceira que atua no mercado financeiro, ajudando aquela galera que precisa antecipar o FGTS. Se você tem essa necessidade neste momento, precisa por algum motivo de uma grana na mão, tem lá aquele dinheiro que você sabe que está parado lá do seu fundo de garantia, quer antecipar? A Mais Ágil faz isso para você e faz isso muito rápido. Mas, obviamente, é necessário você entender direitinho como funciona essa operação. Então, faça todas as perguntas que você tiver, que você quiser, para essa equipe que está pronta para te atender através deste link. Vou deixar aqui, vou encerrar o vídeo já com a palavra de Martinelli e Otávio. Otávio, que ontem mais uma vez foi bem. Aliás, por sinal, faltou no vídeo da manhã elogiar alguns jogadores. Otávio, muito sóbrio, um jogador que conhece muito da posição, está muito claro isso. E até falei ontem, depois do jogo, que algumas coisas no futebol são muito óbvias, né? Mas às vezes a gente tem que destacar a obviedade. Quando você tem um jogador, um volante, que é de marcação, mas que entende muito da função, do funcionamento do jogo, ele dá equilíbrio ao time. Ele dá tranquilidade para os outros jogarem. Ele faz com que os outros possam ocupar mais espaço no campo, porque ali ele toma conta. Então é interessante observar o equilíbrio desse meio de campo do Fluminense com o Otávio. E ele vai, de fato, hoje ele é titular. Os outros vão ter que brigar por espaço ali, porque hoje, certamente, na cabeça do Mano, ele é titular. Otávio foi bem. Fuentes, mais uma partida muito boa do Fuentes. Lateral, jovem, de qualidade, defende bem, ataca bem o tempo todo, passando, o tempo todo se apresentando para o jogo, com confiança para cruzar, para passar. É realmente um jogador muito interessante. Esses dois, para mim, faltou citar ontem. De uma forma geral, o time todo foi bem, mas a gente teve alguns destaques, né? E esses dois também, na minha opinião, entram nessa lista. Então vamos embora com a zona mista de Martinelli e também de Otávio. Aqui o Martinelli, e a gente aproveita aqui para parabenizar essa vitória importante. Fluminense, praticamente, eu acho que futebol já vi de tudo. Eu vi o Peru abrir as pernas para a Argentina, foi 6-0 numa Copa do Mundo, e placar não é difícil de você reverter. Mas encaminhou bem, né, o Fluminense, a atuação é que merece ser exaltada, duas boas atuações, independente dos gols, a equipe está se encaixando, não está, Marcos? Foi um grande jogo, a equipe está cada vez mais se adaptando, a gente fez 2 bons últimos jogos, né, conseguimos fazer bastante gol, é um bom caminho, começar a vencer na primeira semifinal, na nossa casa, mas a gente tem que ter pé no chão, que sabe lá que vai ser um jogo difícil, tem que ir muito bem concentrado para lá para definir essa classificação para a final. Agora, existe a possibilidade de uma negociação entre os clubes e o segundo jogo ser realizado no Maracanã. Seria ótimo, né?
eu não vi essa possibilidade, mas seria bom sim jogar aqui. É um campo melhorou bastante, tá menos duro, então acho que seria muito bom jogar aqui o segundo jogo. Queria falar um pouco de você, na verdade, né? Você já passou por vários momentos aqui no Fluminense, tem 2 títulos carioca, Libertadores, Recopa. Nesse ano mesmo viveu altos e baixos com a torcida, mas você está indo agora, talvez, para uma disputa de 3º título carioca em 4, por mais um ano de Super Mundial. Eu queria perguntar se você enxerga que você tem um lugar especial no patamar de grandes jogadores do Fluminense ali, para ídolo para alguns. Você se enxerga dessa forma? Me perguntaram esses dias aí também essa pergunta, eu acho que ainda não. Quero ganhar mais títulos aqui para chegar essa prateleira de cima. Focada, trabalhando junto com a equipe e que a gente possa conquistar esse carioca, que é muito importante começar o ano ganhando título. O que você acha que tem acontecido para o time encaixar nessas últimas 2 partidas? O Mano falou que aquela vitória contra o Bangu deixou uma lição muito grande para vocês. O que tem acontecido para, de repente, vocês em 2 partidas fazerem 13 gols? Sim, bastante gol mesmo. Acho que o pessoal ali, tanto defensiva como ofensiva, a gente está criando e está aproveitando as chances. Cada vez a gente vem mais se adaptando no esquema, vem treinando bastante. Então acho que isso é confiança, é maturidade para quando chegar ali definir, a gente não desperdiçar as oportunidades, e a gente está fazendo bem isso. Falasse um pouquinho da assistência ao golaço do Arias, né? Porque parece parece muito de entrosamento já, porque quando tu recebe a bola, você tá de costas, você parece que olha rapidinho, mas sabe mais ou menos onde ele tá e no fim resulta num golaço. O Arias é um cara especial pra gente. Na hora que eu domino a bola, eu vejo ele com um pouco de espaço, a gente sabe que é o cara que sustenta mais bola assim de corpo do nosso time. A gente sabe que pode tocar nele, que ele vai arrastar, vai criar uma jogada. E ele foi feliz ali no chute, que acertou um chutaço. Mais do que a quantidade de gols feitas, 7 jogos já de invencibilidade, todo torcedor estava insatisfeito e hoje o Fluminense sai aplaudido. O que mudou desses 7 jogos para cá? Acho que a nossa postura, nosso entendimento do jogo, compreendendo mais a ideia do professor. Se eu não me engano, a gente acha que teve 2 derrotas só no ano ainda, mas é normal o torcedor cobrar e a gente está mostrando essa evolução durante os jogos e que a equipe possa continuar crescendo. Esse ano tivemos a chegada do Hércules e agora do Otávio. Você jogou junto agora com o Otávio, primeira vez dele aqui no Maracanã como titular. Você tem sido o guia deles assim nesse início de Fluminense, nessa trajetória? Você tem passado mais, ficado mais com eles para passar mais esse entrosamento no meio campo? 2 caras de muita qualidade, de característica diferente, mas 2 caras que veio para somar para o grupo, tem muita qualidade. O Otávio como um primeiro homem que sabe fazer muito bem, o Hércules como um segundo homem que tem uma força de ir e voltar. Então são 2 que a gente sempre está conversando ali, sempre está ajudando. Todo mundo, creio que todo mundo vai jogar, porque o ano é longo, é muitos jogos. Então acho que sempre se adaptando ali. Quando o Hércules entrou, eu fui para primeiro homem. Então acho que a gente vai rodar bem o meio campo ali, porque todo mundo tem qualidade. Esse ano passado foi bastante criticado pela torcida por conta de uma falta de intensidade nos jogos, de preparação física, e teve agora a troca do preparador físico. Saiu o Marcos Seixas, entrou esse agora novo. Como você vê a diferença de um trabalho para o outro da parte física do Fluminense nesses últimos jogos com o novo preparador físico? Não, eu acho que assim, não é questão... o Marquinhos é um cara de seleção brasileira que estava aqui com a gente, então era um baita preparador físico. Chegou o Flavinho agora, que é um cara com super energia positiva, coloca o time para cima também. Então era 2 preparadores físicos muito bons. Eu acho que a gente teve a chegada de gente com esse físico, que dá um físico pro time, que é o Serna, que é um cara, o Canóbio, Hércules. Então são um cara de força e de muita intensidade. Eu acho que isso que fez a diferença, a chegada desses jogadores, que colocou o time fisicamente melhor.
Tudo bem? Parabéns pela vitória, pela atuação mais uma vez, você se destacando. Até parece que você já está integrado ao grupo já faz um tempo. Pelo que você sentiu dessas suas atuações, e mais ou menos que eu montei com você, tem condições, é difícil conseguir uma titularidade desse time? Está sentindo a vontade já para isso? Glorifico a Deus, não só pelas atuações, mas pela vitória, né? Agradeço o Mano por ter confiado no meu trabalho para estar iniciando as partidas. E é como a gente sempre fala, no grupo não se tem 11 atletas titulares, tem um grupo muito forte, no qual o Fluminense tem um grupo muito forte. A gente precisa estar sempre pronto para, quando ser acionado, poder dar o Fluminense a conquistar os seus objetivos da melhor maneira possível. Então, fico feliz, grato, mas a gente está só construindo, iniciando uma trajetória no qual a gente precisa todo jogo provar que a gente tem qualidade para vencer os jogos e conquistar os campeonatos. Mas foi só mais um passo muito importante. Quarta-feira, mais um jogo importantíssimo, no qual a gente precisa repetir a boa atuação e vencer. Dá para sentir já o time encaminhado para a classificação, depois desse resultado positivo? Sem dúvida, o time está encaminhado. A gente, claro, não pode cravar que está classificado, porque dentro do futebol você não pode achar que tudo se resolve de qualquer jeito. A gente precisa, sim, primeiramente focar no Caxias, que é o próximo adversário, para depois a gente voltar a pensar dentro do Carioca, pensar em fazer um grande jogo, repetir a atuação, não achar que já está resolvido para não ser surpreendido lá em Volta Redonda. O time da classificação está encaminhada? Chamou a atenção que no finalzinho a última música que a torcida cantou é uma que tem uma frase que é: ganhar Fla-Flu é normal, que eles normalmente cantam antes dos jogos contra o Flamengo. Você acha que, pelo que está andando, assim, o cenário parece que tá sendo definido mais ou menos por mais uma final, se eu não me engano, não sei nem dizer quantas das últimas foram Fla-Flu. Então, mais um Fla-Flu pela frente? Eu não posso falar o que se passa do outro lado, não posso falar que já está definido uma final Fla-Flu. O que eu tenho que falar é que o Fluminense tem que se comportar da melhor maneira possível em todos os jogos. Temos uma pedreira, como eu falei, quarta-feira, precisamos fazer um grande jogo, voltar a pensar depois no Volta Redonda, decidir lá, fazer um grande jogo, definir a classificação, para depois a gente pensar na final, em quem vai ser o nosso adversário. Não é a gente que tem que estar falando quem que vai ser, quem que a gente vai jogar. Eu acho que essa parte, esse oba-oba de cantar, Fla-Flu, essas coisas, fica para a parte de fora, torcedores, mas nós atletas temos que estar focados, concentrados no nosso jogo, para que a gente possa construir uma equipe sólida, jogo a jogo, fazendo grandes jogos, grandes atuações, vencendo bem, para depois a gente voltar a pensar nesses que vai acontecer daqui a uma semana, 2 semanas. Falando um pouco principalmente desses 2 jogos, né? Foram 12 gols, nenhum gol sofrido, e aí esse equilíbrio, você estava aí na titularidade desses 2 jogos, o que o Mano ajeitou nos treinamentos para terem números vivos? Eu acho que a comunicação da nossa equipe melhorou bastante. A gente tem que, eu sempre falo, né, no vestiário, dentro dos jogos, que a nossa equipe ela precisa ser uma equipe sólida, que não toma gol, ela está sempre mais próxima da vitória. Claro que esses placares elásticos que está acontecendo, não é normal você todos os jogos vencer, mas quando se tem a oportunidade de você ter respeito pelo adversário, concentrar, tiver a oportunidade de fazer 4, 5, 6 gols, você tem que aproveitar as oportunidades, mas quando também vencer de 1-0, 2-0, é muito importante. E sempre falo, o mais importante dentro de uma partida é você não tomar gol, que sempre você vai estar mais próximo da vitória. Você é um cara que já chegou com a temporada já tendo começado, né? Você começou no Atlético Mineiro, depois você veio, e você pegou um time meio que em transição, né? Porque o Fluminense começa mal no Campeonato Estadual, mas agora está vivendo um momento ótimo, goleada atrás de goleada. Como é que estava o grupo quando você chegou, em questão de emocional, nesse início de temporada tão diferente? Cara, eu cheguei e estava em meio às pessoas um pouco desacreditadas na classificação, e graças a Deus conseguimos classificar. A gente sabe quando se vira a chave, entra em jogos decisivos, semifinal, final, você sabe que é um outro campeonato, no qual a gente tem que entrar focado para decidir, fazer grandes jogos. E dentro do Fluminense tem atletas de qualidade, um grupo muito forte, no qual a gente sabe que se a gente estiver concentrado, fazer grandes jogos, sem estar cedendo oportunidades ao adversário, a gente está mais próximo da vitória. Então, uma semana muito importante para nós, uma semana no qual a gente faz 3 jogos, né, que foi aqui em casa, mesmo que a gente não tenha feito um grande jogo, fizemos bem contra o Bangu. Depois, fora de casa, fizemos uma grande exibição, dentro de casa de novo, uma outra bela exibição com a vitória, placar elástico, mas a gente sabe que o mais importante não é a vitória de muitos gols, mas sim o desempenho, que é muito importante você apresentar grandes jogos com desempenho positivo, sem tomar gols,
que isso dá cada vez mais força e mais respeito moral ao grupo. Então, importantíssimo a gente continuar concentrado, fazendo grandes jogos e sem tomar gols, que isso dá muita força. O Mano já te elogiou na partida lá em Belém, fora de casa, mas eu queria saber de você. 2 partidas que você foi titular, 2 goleadas. Do teu ponto de vista, o que você agregou tanto para o Fluminense ter esses resultados? É como eu sempre falo, um volante de qualidade, um volante que vem para ajudar, ele tem que estar fazendo parte principalmente da construção das jogadas e a comunicação dentro de campo. A equipe precisa ter uma comunicação, precisa ter a dinâmica do meio de campo com a defesa, do meio de campo com o ataque. Então, acho que comunicação, com a equipe, de estar fazendo essa transição com qualidade, chegar a bola com qualidade lá na frente, para que os atletas nossos lá com referência, qualidade que a gente tem, com certeza eles fazem a diferença dentro do jogo. Então, acho importantíssimo a gente ter uma solidez defensiva, uma equipe que não dá tronco, que na oportunidade que tem de parar a jogada, de fazer uma falta, de controlar o jogo, não estar cedendo tantos contra-ataques. Eu acho muito importante a gente, quando tem oportunidade na frente, definir as jogadas da melhor maneira possível. Mas, como sempre falo, o mais importante é não tomar gol, porque com a qualidade que a gente tem, uma hora ou outra a gente faz o gol.